do sofrimento de Cristo, o momento mais difícil durante toda a sua jornada ministerial como profeta de Deus entre nós. Nós podemos observar que durante a via sacra que ele teve que passar, ele calou-se quando foi preso, quando foi açoitado, esbofeteado, escarnecido. Ele foi conduzido ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. Nem mesmo o peso da cruz que estava sobre seus ombros, cruz essa que não lhe pertencia, pertencia a mim, pertencia a você, pertencia a cada um de nós. Mas ele carregando aquela cruz, em momento algum, ele abriu a sua boca. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, houve um momento quando ele foi desamparado por Deus, quando no momento mais difícil da sua vida, da sua trajetória, quando ele estava ali na cruz do Calvário, quando ele olhou e não viu os seus apóstolos, todos haviam fugido, todos haviam se escondido. Apenas João ali estava. E Jesus, abandonado pelos seus mais próximos, contemplando aquela multidão que um domingo antes havia o aclamado como rei e agora havia levado ele a ser crucificado, o havia negado, rejeitado. E Deus naquela hora, na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele parou e se sentiu tão só, mas por um momento ele disse: eu tenho um Pai lá no céu. E ele voltou-se para os céus, na esperança, na expectativa de contemplar o Senhor Deus, para receber do Pai o conforto, para receber do Pai uma palavra. Mas quando ele se volta para os céus, ele observa que o seu Pai virara ali as costas. E ele ficou estarrecido. E certamente ele pensou: mas será que de fato até meu Deus, até meu Pai me abandonou? E foi então que ele clamou e disse: meu Deus, por que me desamparastes? O Senhor sentiu um medo imenso, a agonia da alma, a desesperança. Naquele momento cumpria-se a Escritura que diz através do profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor, que ele estava só, abandonado, desprezado, ninguém fazia caso algum dele. E até então Cristo, homem, não tinha vivido a experiência de sentir na própria carne o horror do pecado, porque, queridos, aquela situação que ele estava passando era devido ao pecado. E ele foi, a Bíblia diz através do profeta Isaías, que ele se fez pecado por nós. E ele se fazendo pecado por nós, Deus o Pai, quando olhou dos altos céus, Deus voltou as costas para ele, porque Deus não compactua com o pecado. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. Pastor, mas Jesus não pecou. Sim, não pecou, mas levou sobre si o meu, o seu, os nossos pecados. Aleluia. E Jesus sentiu-se abandonado. E a palavra do Senhor diz claramente, para podermos
reforçar o que acabamos de dizer. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O homem que vive no pecado, a mulher que vive no pecado, ele está separado de Deus. O pecado faz esta separação, cria uma barreira, cria uma inimizade. E aí vem a pergunta: por que me desamparaste? Sim, por quê? E nós temos algumas respostas que queremos transmitir à igreja do Senhor nesta noite. Sim, porque Ele sempre fez a vontade de Deus. Jesus sempre fez a vontade de Deus. Porque Deus o havia desamparado. Lá em João no capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus diz: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Deus sempre olhava para o seu filho e percebia e via e constatava que seu filho sempre fazia aquilo que agradava ao pai. O pai não o chamou repetidamente de filho amado? Como um pai que declara seu amor pelo seu filho, abandona-o no momento em que ele mais necessita, no momento em que ele mais precisa. A resposta, queridos, somente as Sagradas Escrituras é capaz de nos dar. Porque Deus o abandonou naquele momento. Primeiro, Deus abandonou o Senhor Jesus porque nos amou. Pastor, eu quero entender melhor isso. A palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que quer dizer isso, queridos? Que o grande amor de Deus decidiu dar ao mundo a maior de todas as dádivas. O amor de Deus decidiu não socorrer o seu filho, voltar as costas para o seu filho, para que ele pudesse ser a grande bênção de salvação para nós nesta terra. Deus nos amou e Deus então decidiu abdicar-se. Deus decidiu abrir mão do seu filho para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna. Uma outra resposta, queridos, que nós encontramos para esse abandono de Deus à pessoa de Jesus Cristo é porque Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, queridos, é aquilo que propicia, isto é, que faz tornar favorável, aleluias, sacrifício de expiação. Foi através do sacrifício de Cristo que a reconciliação entre Deus e o homem aconteceu. Foi através desse ato de Jesus, do sacrifício de Jesus, que, meus queridos, a salvação, a nossa redenção tornou-se realidade. E a prova evidente disso é que, quando o Senhor Jesus deu o seu último suspiro, quando Ele disse assim: Pai, tudo está consumado. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Havia, meus queridos, um véu no templo que simbolizava a separação entre Deus e os homens. É como se aqui, queridos, tivéssemos um véu, uma cortina, e vocês estivessem de lá e nós estivéssemos do lado de cá. Então nós estaríamos de lá e Deus do lado de cá. E aquela cortina simbolizava a separação entre Deus e o homem. Mas quando Jesus disse: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz, glória a Deus, que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Por que isso? Esse véu, ele era muito resistente. Essa cortina não era uma cortinazinha dessa que a gente conhece, qualquer coisa rasga-se, não. Ela era super resistente.
eram precisos 12 cavalos, 6 de um lado, 6 do outro, para puxá-la, e não conseguiam rasgá-la. Imagine 12 animais, eles não conseguiam rasgar aquela cortina. Ela era muito forte. Mas, meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego meu espírito, aleluias. Sabe o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, é como que se Deus, aqui de cima, lá de cima, Deus pegasse de um lado e outro e fizesse isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que significa isso, pastor? Por que disso? Porque, meus queridos, quando o véu se rasgou, não foi porque às vezes nós pensamos e entendemos: Deus rasgou o véu para que eu pudesse ter acesso à presença de Deus. Normalmente nós pensamos isso, mas não foi bem isso. Deus, Ele sempre desejou estar perto do homem. Deus sempre desejou estar ao lado do homem, andando junto com o homem, conversando com o homem, dialogando com o homem. Foi assim no Éden. Mas quando o homem pecou, aconteceu a separação. E o homem não tinha acesso a Deus, mas Deus nos queria de volta. Tanto é que Deus nos queria de volta, querido, que Ele deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para nos resgatar. E quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver Jesus com os braços abertos. Aleluia! Mas sabe o que isso significava, queridos? Jesus estava com os braços abertos, pendurado na cruz. Ou seja, Jesus, Ele foi colocado, tudo isso, Deus planejou. Jesus foi colocado entre o céu e a terra. Os seus pés não tocavam a terra, também a sua cabeça não tocava o céu. Ele estava pendurado na cruz, entre os céus e a terra, braços abertos. E sabe o que isso significa, os braços abertos de Jesus? Jesus Cristo veio como propiciação pelos nossos pecados, para nos conduzir a Deus, para nos reconciliar com Deus. Vem aqui, pastor, me ajude, por favor. Glória a Deus. Aqui está Jesus, com os braços abertos. Aleluia. E aqui está o homem. E aqui está Deus. Os braços abertos de Jesus na cruz significava aberto para Deus e aberto para o homem. E Deus então, na pessoa de Jesus, que ele faz? Ele reconcilia os dois. Aleluias! E agora nós temos acesso a Deus. Temos, aleluias, comunhão com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Aleluias. Mas, meus amados, não era só isso que Deus queria. Ainda existia um véu. E quando Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Aleluia, glória a Deus. Aí o Deus, o Pai, disse: é o momento. E quando Jesus expirou, o Pai rasgou o véu. Para mim e você entrar? Não. Não foi para mim e você entrar, não foi, queridos. Quando Deus rasgou o véu, abriu o caminho, acabou a separação,
o véu foi rasgado. E Deus disse assim: agora eu posso novamente ir de encontro ao homem, eu posso ir novamente de encontro à mulher, eu posso ir novamente estar com ele, eu posso me abraçar com eles, eu posso sentir a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o véu se rasgou, Deus saiu ao nosso encontro. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu para encontrar-se conosco. E é aí que nós começamos a entender porque Deus o desamparou, porque tudo que Deus havia planejado teria que acontecer. Se Deus tivesse socorrido o seu filho, nada disso aconteceria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para encerrarmos, estou procurando ser o mais rápido possível. Mas tem um outro motivo também, porque Deus o desamparou. Porque existia um inimigo que precisava ser derrotado, precisava ser aniquilado. A obra ainda não estava perfeita. O que faltava, pastor? Jesus precisava aniquilar a morte, precisava derrotar a morte. E se o Pai o tivesse socorrido, não o tivesse desamparado, a morte não seria derrotada. E nós sabemos que durante o ministério de Jesus, o Senhor Jesus, Ele realizou alguns milagres em relação à morte, ressuscitando o filho da viúva de Naim, filho de Jairo, Lázaro. E Lázaro tem um significado, um simbolismo muito importante. Todos nós sabemos que Lázaro morreu porque Jesus e Maria reclamou disso: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus demorou a ir lá. E quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há quantos dias? Quantos dias? 4 dias. E Jesus, quando chegou lá, Ele disse: olha, me leve onde está o Senhor. E Jesus, chegando lá, orou a Deus e deu uma ordem a Lázaro, dizendo: Lázaro, sai, venha para fora. E aquela voz penetrou lá onde Lázaro estava. E tem hora que eu fico imaginando que Lázaro estava lá, quem sabe, conversando com Abraão, conversando com Isaac. Porque até então, aqueles irmãos que haviam morrido antes do sacrifício de Jesus, ia para um lugar chamado Hades, onde havia lá uma separação, um lugar para os fiéis, para os infiéis. E com certeza Lázaro estava lá. E Jesus então diz: Lázaro. E Lázaro certamente estava lá conversando, dizendo: olha, ele veio, cumpriu-se a palavra, ele ministrou, e contando tudo que Jesus havia feito. De repente, Lázaro, isso aqui eu estou imaginando, eu penso que foi por aí. E de repente Lázaro ouve uma voz que ele conhecia muito bem: Lázaro, vem para fora. E ele disse: olha, sinto muito, o papo está muito bom, mas Jesus está me chamando de volta. Aleluia! E Lázaro sai. O povo estava espantado, esperando, contemplando aquele milagre. E Lázaro sai, vivo, ressuscitado, para a glória de Deus.
da tribo de Judá. Aleluia! E o diabo ficou assim, Jesus disse: me dê aqui essa chave. E tomou a chave da morte e do inferno. Aleluia! E de posse da chave da morte e do inferno, ele ressuscitou, ele ressurgiu ao terceiro dia para a glória de Deus o Pai. Sabe o que mais me alegra nisso tudo, irmãos? É que o diabo ele não tem nada, como nunca teve. E depois da ressurreição de Jesus, ele não tem nem a chave da casa dele, que ela está na mão de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia! Está entendendo, amados? Quando Deus falou para Jesus, ou melhor dizendo, quando a atitude de Deus para com Jesus foi virar as costas e desamparar o seu filho, é porque era necessário que tudo isso que citamos acontecesse. E Jesus entendeu isso. E Jesus compreendeu isso. E agora, queridos, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Aleluia! Jesus nos prometeu vida eterna. E Ele tem competência para de fato nos dar a vida eterna, porque Ele, Jesus, venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a ressurreição do Senhor Jesus, irmãos, é o maior acontecimento da história. Maior acontecimento da história é a ressurreição. Queridos, a cruz, ela é importante. O sacrifício da cruz é importante. Mas, meus amados, se Jesus não tivesse ressuscitado, pastor, se Jesus não tivesse ressuscitado, pastor Abel, tudo se perderia, tudo seria em vão. Porque grandes outros líderes se levantaram no decorrer da história. E se você sair daqui, ir lá onde Allan Kardec foi sepultado, vai estar lá. Aqui jaz Allan Kardec. Se você for à tumba onde foi sepultado Maomé, outro grande líder religioso da história, considerado profeta, você vai chegar lá e estará escrito na sepultura de Maomé: aqui jaz Maomé. E cada um dos grandes líderes na história, que lideraram homens e mulheres, que se levantaram como profetas, se você sair e ir onde eles estiverem, vai estar escrito lá: aqui jaz. Mas se você sair daqui e vai a Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, a primeira surpresa é que o sepulcro de Jesus está aberto. E lá está escrito: não está aqui, já ressuscitou. Se você ouviu isso e entendeu, dá um brado de júbilo ao Senhor e glorifique o nome do Senhor, porque essa é a nossa vitória. Não servimos a um Cristo morto, não servimos a um Cristo que jaz na sepultura. Comemoramos e lembramos a morte e o sacrifício dele por nós. Mas ele ressuscitou. Oh, glória a Deus! E está ao lado de Deus o Pai a interceder por mim, a interceder por você. Ele é o nosso advogado. Aleluia! E o mais importante de tudo, igreja amada, aleluia, é que dentre pouco tempo, poucos dias, poucos anos, eu e você haveremos de ver, aleluia, primeiro vamos ouvir o soar da trombeta, e os céus vão se abrir. E eu penso que antes disso acontecer, você, minha irmã, meu irmão, que estiver fazendo qualquer coisa, vai começar a sentir assim uma coisa diferente, uma alegria no coração, algo assim que você nunca sentiu, e vai dizer: mas que coisa estranha, será que está acontecendo?
vida minha, igreja minha, noiva minha, vem, vem, aleluia, igreja minha, amada minha, vem. E Paulo escrevendo em uma de suas cartas, o que é que ele diz? Que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e juntos, olhe para o seu lado aí, pegue quem está ao seu lado e diga assim: juntos, dê as mãos aí, juntos, nós subiremos ao encontro do Senhor dos ares, e estaremos com Ele para frente, para sempre. Se você entendeu isso, aleluia. Se você entendeu isso, levante de mãos dadas e glorifique ao Senhor Jesus, e exalte ao Senhor Jesus, aleluias, aleluias. Ele voltará, e nós estaremos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós ceamos aqui, mas o maior desejo do coração de Jesus, oh aleluia, será o dia em que aquela multidão de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, lá no céu, estiver aquele povão, e aí Jesus Cristo vai se apresentar, e a mesa estará posta, e nós poderemos cear com o Senhor. Esse é o maior desejo de Jesus, e esse deve ser o maior desejo da igreja do Senhor. Amém, igreja? Diga para quem está ao seu lado: eu vou para o céu, e você? Aleluia, eu vou, e você? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é possível, tudo isso aconteceu e vai acontecer. O que não aconteceu ainda vai acontecer, mas sabe por quê? Porque quando Jesus orou, disse assim: Pai, por que me desamparaste? Jesus decidiu, aleluia, a permanecer naquela posição, não se importar naquele momento com o desamparo do Pai, porque Deus sabia que tudo aquilo tinha um significado: nos resgatar, nos levar de novo à presença de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração, e nós vamos memorizar neste momento este ato sublime. A pastora Carmen vai estar cantando um cântico para fechar, porque nós temos ministrado. Eu quero que você medite. Eu até não costumo pedir à igreja para ficar de pé quando não sabe a letra, mas dessa feita nós vamos ouvir a pastora cantar em pé. Eu quero que você viva essa canção, aleluia, em nome de Jesus. Vai jogar lá? Glória a Deus, a letra vai estar ali, e quem puder cantar, cante, e traga isso para o seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Traz a revelação do Calvário, Senhor, aleluia. Jesus deixou sua glória, desceu do seu trono celeste, mostrando um amor verdadeiro, sofrendo por mim. Para nos dar alento, pegou uma cruz, um madeiro sangrento, caindo em seus passos ao monte
Calvário subiu. Calvário, Calvário, Jesus levou nossas feridas. Calvário, Calvário, a morte tornou-se vida. Calvário, Calvário, pra mim o Calvário é isto. Calvário, Calvário, Vitória do nosso Deus, do nosso Cristo. Aleluia. Jesus Glória a Deus. Cristo, Aleluia. Filho de Deus. Você estava lá, a hora que a multidão dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica o Filho de Deus. Você estava lá representado naquela multidão, eu estava lá representado naquela multidão. E Jesus derramando o seu sangue para purificar os nossos pecados. E a chicotada dele para curar a minha enfermidade, para levar sobre si as minhas dores. Esse é o nosso Jesus querido, aleluia. Sofreu tudo por mim e por você. Oh Deus, aleluia. Ali crucificado, com uma coroa de espinhos, os cravos feriram seu corpo e o sangue jorrou. Depois da cruz tirado, foi à sepultura levado. Ao terceiro dia, a tumba vazia ficou. Aleluia. Glória a Deus. Ele Aleluia. ressuscitou. Aleluia. Calvário, Calvário, Jesus levou nossas feridas. Calvário, Calvário, a morte tornou-se vida. Cante. Calvário. Calvário, Oh, que bonito. pra Aleluia. mim o Calvário é isso, nossa vitória. Calvário, Calvário, Vitória do nosso Jesus. vitória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Quantos querem adorar o Senhor e exaltar o Senhor? Deus, Aplauda o Senhor. aleluia. Aleluia. Se é para Jesus,